orçamento para 2024. O relatório elaborado pela área técnica do TCU avaliou que o governo federal prevê incremento de receitas com base em diversas medidas cujas consequências ainda não são muito claras ou previsíveis. O levantamento da Corte constatou que a receita primária federal líquida em 19,2% do produto interno bruto é muito acima do que foi observado nos anos recentes, indicando estar superestimada. Segundo os técnicos do tribunal, cuja posição foi chancelada pelos ministros da Corte, há grandes chances do Executivo Federal registrar um déficit de 55 bilhões e 300 milhões de reais neste ano. As conclusões do relatório ainda reforçam as dúvidas sobre a capacidade de arrecadação do pacote ED de 168 bilhões de reais de receita extra. O déficit primário ocorre quando a arrecadação fica abaixo dos gastos do governo, sem considerar aí o pagamento de juros da dívida pública. Caso a previsão do tribunal se confirme, isso vai significar o descumprimento da meta fiscal estipulada para este, que é aí de zerar o déficit. O tribunal também apontou fragilidades conjunturais do orçamento e estruturais do novo arcabouço fiscal, que é a regra para as contas públicas aprovada em agosto pelo Congresso Nacional e que vai ser aplicada pela primeira vez neste ano. Logo depois da divulgação do relatório do tribunal, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a pasta verificou a estimativa de receitas para 2024, projetadas pelo Ministério da Fazenda em julho do ano passado, e que considerou plausível. Ora, cada vez que mexe no déficit, descobrem mais contas. A minha pergunta é bem direta, Pedroso. A dupla Haddad e Tebet errou por incompetência ou de propósito? Eu tenho a impressão que foi má fé. De verdade. Vamos lá, pega esses números que o TCU apresentou. E o TCU não é uma corte que faz oposição ao governo, muito pelo contrário, tá? Vamos lembrar que alguns ministros ali, inclusive, têm relações muito fraternais com o governo federal. Então, quando eles puxam a orelha do governo federal, do Ministério da Fazenda, e falam o seguinte, Mark, vocês vão ter um déficit de 55 bilhões. O mercado estima de 85 para frente, tá? De 85 para frente. Então, o Tribunal de Contas da União foi conservador. E o que eles dizem? Vocês me trouxeram números aqui que vocês não dizem como vocês vão chegar. É como se você fizesse uma prova de matemática, colocasse o número da resposta ali, e o professor fala, mas tem que demonstrar a equação. Como que você chegou nisso? Não tem, porque não existe. O governo, ele se recusou a fazer as contas direito, ele recusou a ter ali eficiência e principalmente cortar as despesas. Então eles fantasiaram, talvez eles lembraram da economia criativa da época da Dilma e colocaram os números ali para tentar empurrar com a barriga. O Congresso comeu com farinha porque tinha interesse em turbinar, vitaminar as emendas pessoais, as emendas de bancada e o fundo eleitoral, tocaram para frente. E quem vai pagar a conta somos todos nós. Porque esse déficit, Mark, ele afeta a nossa vida, porque ele afeta a taxa de juros, ele afeta a arrecadação. O Haddad vai vir com as mãos ali, ansiosas para tomar mais dinheiro com a carga tributária. Enfim, a realidade vem se impondo. Nós já tínhamos avisado que aquele déficit zero era insustentável no caminho que estava indo, o governo não para de gastar e eles, pelo visto, não estão ali com o mínimo de controle possível. E segundo uma apuração do valor econômico, caso tenham que cortar alguma despesa, Marcos, sabe para onde que eles estão olhando? Seguro defeso, que é ali que atende os pescadores que não podem pescar em épocas de proteção, e estão olhando para verba de proteção ambiental que ressarce alguns produtores rurais quando tem tragédia. Pergunto se eles estão cortando privilégio, jatinho ou penduricalhos mil. Daí, de forma nenhuma, aí pode continuar rodando o mundo a custo de 1 bilhão, porque a gente paga a conta, não existe déficit. Ah, eu não acredito nisso. É o governo dos pobres e do meio ambiente. Como é que vai cortar ali na questão ambiental e a ajuda que, na verdade, é essencial para os pescadores? Como é que é isso, Pedroso? Ou é dos pobres e do meio ambiente, ou não é. Mas uma coisa é o discurso, Marco. O importante é ter amor, manter alguns setores importantes bem lubrificados, e daí os pobres, os indígenas, os agricultores, pequenos agricultores, aí para eles é gente menor. O amor que custa caro.